Olá, quinto ano querido! Hoje realizaremos o segundo vídeo da aula 6 do livro do Experimenta o que é o xixi. Vamos, por favor, abrir na página 78. Nós começamos falando do nosso sistema urinário. Então aqui está que as células do nosso corpo, elas consomem tanto o oxigênio como os nutrientes, né? Tudo que nos alimentamos. E além dela consumir oxigênio e nutrientes, nós eliminamos essas substâncias tóxicas. O que é tóxico? Tóxico é tudo aquilo que o meu corpo não precisa. Então, assim, tanto a amônia como a ureia são exemplos de substâncias tóxicas. E elas são formadas como? Pela degradação dessas moléculas que constituem as proteínas. Então, a gente também tem um exemplo do ácido úrico, que é formado por essa degradação, e ela é dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, presente nesses alimentos que ingerimos. Eu trouxe a explicação, e eu sei que pode parecer muito complexo, mas agora, nesse momento, o que eu preciso que vocês entendam? Que nós temos um corpo, né? Nós, seres humanos, e nós precisamos respirar, nos alimentar e eliminar, excretar, Por isso que a eliminação, conhecida como excretas, também por esse sistema. Então, a função do sistema urinário é de excretor, de eliminador, tá bom? E aí, aqui a composição desse sistema. Os rins, os uréteres, porque nós temos dois, a bexiga e a uretra, tá bom? Então, ele é composto rim, uréter, bexiga e uretra. E agora eu vou explicar a função e o porquê de cada um. Então, primeiro a gente vai falar dos rins. Prestem atenção, porque a função dos rins, ela vai cair na nossa avaliação, que eu deixei lá no roteiro. Então, primeira coisa, ele se localiza logo abaixo desse diafragma, né? Cada um de um lado da nossa coluna vertebral, na altura da última costela. Então, eu quero agora, todo mundo, respira fundo. Coloca a mão embaixo do peito e aí vocês vão sentir as costelas. Quando vocês vão aqui atrás, assim, mexer, ao último par de costelas, logo aí está localizado os rins. Então, assim, o que vai ser interessante saber? Ele não é grande, ele tem no máximo 10 centímetros. Então, pensa naquela régua menor um pouquinho, que geralmente aquela régua tem 15 centímetros. Então, mais ou menos 10 centímetros. E ele parece um feijão grande. Ele tem o formato de um feijão. Aqui um pouquinho sobre a função, e guardem que isso é muito importante. Qual que é a principal função dos rins? Filtrar sangue e eliminar, retirar as substâncias tóxicas. O rim é um filtro, ele é um filtrador. No final do vídeo eu vou fazer uma experiência com vocês, para vocês entenderem um pouco, pensar nisso de filtro. Eu não vou simular um rim, mas eu vou simular essa filtração, tá bom? Então, o que acontece, Lembra que nós temos as artérias e as veias que compõem o nosso sistema circulatório? Então, o que acontece? O sangue vai chegar ao rim do coração por essa artéria renal, que são as artérias, aqui, o que está de vermelho. Ele vai ser filtrado e vai sair para voltar para o coração pela veia, que é azul. Então, aqui o sangue entra, é filtrado e sai. Só que ele já sai limpo, porque ele foi filtrado. E o seguinte, as substâncias tóxicas e a água, ela vai acontecer o quê? Vai ser eliminada aqui por esse amarelo, que é o uréter. Que vocês viram aqui nessa figura. Que ele tá logo aqui. Tá vendo que ele se liga, ele tem uma ligação com o rim, que nem naquele exercício que nós fizemos no laboratório, que vocês colaram, e vocês tiveram que colar diretamente ligada entre o rim e a bexiga. Então aqui essa animação, reparem bem na setinha, eu vou enviar esse PowerPoint, e como essa setinha vermelha, ela vai se dividir em duas, Teve o filtrado, eliminado, e o sangue retornando. E aí vamos falar um pouco desses uréteres. O que eles são? São tubos, né?
repara que parece um canudo, eles são formados em cada um dos rins e eles ligam o rim até a bexiga. Então o que acontece? Toda vez que nós fazemos xixi na hora da micção, essa bexiga exerce uma pressão sobre os uréteres, fechando. Por quê? Porque impede esse refluxo, essa volta de urina, tá bom? Aqui um pouquinho, né, dessa animação. E a gente vai falar um pouquinho como funciona a nossa bexiga. Então é o seguinte, do nosso rim é conduzido, né, essas substâncias tóxicas, essa urina, para a bexiga. Quando a gente tem um acúmulo dessa urina, ela se distende essa parede da bexiga e o que acontece? A gente tem a vontade de fazer xixi. Agora eu tô aqui sentada conversando com vocês, eu não estou com vontade de fazer xixi. Eu presumo que a minha bexiga não está cheia. Então, quando você tá brincando, tá conversando, tá vendo televisão e de repente deu aquela vontade de fazer xixi, como isso ocorre? Ora, aqui a gente explica, ó. As terminações nervosas que estão dentro da nossa bexiga, elas vão transmitir um estímulo para a nossa medula espinhal e essa medula espinhal, ela através dos nervos, ela conduz essa resposta para o nosso cérebro. O nosso cérebro avisa, bexiga cheia, preciso fazer xixi. E aí ele faz um estímulo para você falar, professora, posso ir pro banheiro? Ou você pensar em casa, não, preciso ir ao banheiro, porque você sabe que você precisa eliminar aquela urina, tá bom? E aí que um pouquinho dessa vista interna da bexiga, uma bexiga, né, fechada, ela tá contraída, e uma bexiga aberta, olha que o uréter, a diferença do uréter, quando ele tá fechado é que o xixi não tá saindo, e quando ela tá aberta. Vocês têm o controle, a não ser que você esteja muito apertado, você tem o controle desse uréter. Tanto que você, a uretra, na verdade, tanto que você, não sei se você já fez esse teste, vai um dia quando você estiver no banheiro, solta um pouco de xixi, segura. Solta um pouco de xixi, segura. Você consegue controlar a sua urina. Por quê? É o seu cérebro que está mandando. Volta. E aí agora eu vou explicar um pouquinho como que são esse rim, como que acontece essa filtração dentro do rim. Essa filtração dentro do rim acontece por causa que nós temos o néfron. E aí, gente, cada rim, ele tem uma artéria, sendo que a gente tem essas artérias, elas vão se ramificando em muitos vasos menores, como se fosse uma rede. Então, olha aqui, ó. Cada um desse, ó, é como se fosse uma cadeia de rede. Eu quero que vocês pensem num suco de laranja, quando a mãe de vocês passa por aquele filtrinho para você poder tomar o suco sem os gominhos. Se você olhar ali o filtro, ele parece uma rede, uma ramificação para não permitir passar, tá bom? E aí o que acontece? A maioria do nosso sangue que sai do nosso coração e passa pelas artérias, entrando nos rins, após a filtragem, volta para o coração e excreta a urina, através desse trabalho de ramificação. E aí, um pouquinho dessa estrutura interna, eu quero que vocês entendam que dentro de cada rim, a gente tem quase 1 milhão de néfrons responsáveis por filtrar o sangue. É que a gente vê aqui, ele parece muito grande, mas se nós olharmos aqui nesse desenho, 1 milhão são muitos. Ele é muito refinado. É muito importante o trabalho do nosso rim. E aqui a gente fala um pouquinho desse néfron e como ele é constituído, né? Então aqui a gente tem um desenho desse néfron, né? E ele fala o seguinte, ele é um tubo e ele tem uma estrutura de taça. E dentro da qual ela tem uma artéria enovelada que o sangue passa por essa cápsula renal, ele exerce uma pressão, né, forçando que a gente faça essa filtração, tá? Então a gente tem aqui o túbulo renal, corpúsculo renal, o vaso sanguíneo e aqui a nossa urina no néfron. A formação
dessa urina. O líquido que sobra dessa filtração flui por dentro desse túbulo e dentro desse trajeto a gente tem algumas substâncias, como por exemplo a glicose, que ela é absorvida, reaproveitada pelo nosso corpo, enquanto as outras que a gente, eu vou voltar aqui um pouquinho, que teve essa filtração, ela é eliminada. Na verdade, ele faz a apuração do que vale a pena o corpo reabsorver e do que a gente precisa eliminar. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente para um pouco o vídeo, mas a gente continua com a nossa experiência, tá bom? Um beijo. Voltamos com a nossa experiência com duas coisas que a Ana Lu ama: café e água com limão. Então, primeiro eu vou pegar aqui a minha prensa francesa, eu vou colocar 2 colheres de pó de café. Esse pó de café, ele é moído de forma diferente, a moagem dele é diferente, porque ele é específica para prensa, tá? Então eu vou deixar aqui o pó, eu vou colocar água e eu vou esperar 4 minutos. Enquanto vai passando o tempo, eu coloquei água quente aqui e eu vou deixar ele descansando. Eu vou mostrar para vocês, antes eu vou dar uma mexida só aqui, misturar o pó do café com a água. Isso, vou deixar aqui de lado, não sujar, vou deixar aqui. E eu vou deixar ele aqui esperando esse tempo. Enquanto isso, eu vou fazer com vocês algo simples. Eu tenho aqui um espremedor de limão e eu vou colocar aqui o limão. Só que eu vou colocar passando pelo filtro. Então aqui, ó, eu vou espremer o primeiro limão, certo? Eu vou espremer o primeiro limão e depois o segundo. E eu só permito que saia o líquido e não saiam os gominhos, que os gominhos fiquem. Ele passa, ó, por um processo de filtração. Olha aqui, ó. Um processo de filtração em que ele segura aqui nessa rede, olha, como parece os néfrons, olha, uma ramificação que não faz com que, ó, com que esses gominhos, ó, eles fiquem e eles não passem pela filtração. Aqui foi a água com limão. Ainda que eu vou ter que esperar um pouquinho, mas eu quero aproveitar e pedir para vocês repararem. A gente vai esperar um tempo e vai voltar daqui a pouco. Eu já chamo vocês. Eu dei uma pausa no vídeo e voltei porque se passaram 4 minutos. Eu vou devagar agora. Vocês percebam que eu vou passar o filtro aqui na minha prensa e ele vai separando, ó, em cima o líquido do pó embaixo. Tô indo devagar. Isso aqui é um processo de filtração. Eu vou colocar agora o café nas xícaras. Você olha como o café sai, ó. Como ele sai líquido. Ele sai, você repara que o pó, todo aquele pó que eu coloquei, ele não sai aqui. E assim que eu colocar todo o líquido, eu quero mostrar pra vocês como está embaixo. Aqui, ó. Quero mostrar pra vocês, olha. A câmera vem aqui pertinho, ó. Como é que ficou, ó, essa parte, ó, todo o pó ficou aqui, e se você pegar a xícara, o café, ó, ele ficou filtrado, o pó separou. Então, é uma experiência de um café e de uma água. Espero que vocês estejam servidos. Repara quando a mãe fizer um café na sua casa, como ocorre esse processo de filtração. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.